Olá, alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento nós vamos ver aí o objeto de conhecimento da nossa aula. Na aula de número 7 teremos revisão e avaliação. Então vamos à revisão. Muito bem, para nós iniciarmos a nossa revisão, vamos começar aí pelo assunto do corpo humano. Nós estudamos um pouquinho aí sobre os sistemas do nosso corpo, né? E a gente vai começar falando sobre a organização, né, do nosso corpo, do nosso organismo. Então observe aí, nós temos aí que os níveis de organização do corpo humano começa tudo na célula. Então você está observando aí que a célula é a menor estrutura do nosso corpo e elas vão se juntar ou se unir para formar os tecidos. Esses tecidos, por sua vez, formarão os órgãos e os órgãos vão dar origem aos sistemas, tá? E a gente estudou aí alguns sistemas ao longo dessa unidade, como o sistema cardiovascular, o sistema excretor, o sistema também, né, digestório. Então a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. E como o nosso corpo funciona? O organismo humano ele precisa de energia para funcionar. E o tipo de energia que o nosso corpo precisa é uma energia química, a qual só pode ser obtida se tivermos aí a matéria-prima que vem da nossa alimentação e do ar que respiramos. E por falar aí em respiração, a gente vai ver um pouquinho sobre como é essa questão da respiração no nosso organismo, tá? Vamos relembrar aí que existe a respiração e a ventilação pulmonar, que são dois processos diferentes. A respiração ela é o processo de produção de energia que ocorre a nível celular, acontece dentro das células. Já a ventilação pulmonar é o processo de entrada e saída de ar para os pulmões. Em ambas as funções, né, na verdade, são interdependentes, tá? Uma depende da outra. Enquanto na célula está captando ali o oxigênio para a produção de energia, a ventilação pulmonar, né, vai captar esse oxigênio e vai liberar o gás carbônico. É o que a gente observa aí no esqueminha que nós temos, né? Você observa aí que nós temos os pulmões, são eles que recebem o ar, né, que está rico em oxigênio. Esse oxigênio, por sua vez, vai passar para a corrente sanguínea e aí você observa que as hemácias, que são as células do sangue, vão transportar esse oxigênio para todos os órgãos. Quando chega lá nas células de cada um desses órgãos, vai entrar o oxigênio nas células e vai sair gás carbônico, tá? Esse gás carbônico vai voltar então aí para a corrente sanguínea e esse sangue vai transportar o gás carbônico para os pulmões. Dessa forma, os pulmões podem liberar através da expiração, né, esse gás carbônico que veio lá dessas células. Então é um ciclo constante, né? Cada vez que você inspira o ar e libera ele de novo, você está inalando oxigênio e liberando gás carbônico, que é resultado de todas as reações que aconteceram dentro da célula. Então, respiração celular acontece lá dentro da célula. Ventilação pulmonar é esse processo de entrada e saída de ar dos pulmões, ok? E para a gente continuar, vamos ver aí um pouco mais sobre o sistema respiratório, que o sistema respiratório dos seres humanos, ele pode ser dividido aí funcionalmente em duas partes. A gente tem aí a porção condutora e a porção respiratória. Estas porções são também conhecidas como vias aéreas ou respiratórias superiores e inferiores, tá? Então a gente vai ver aí na nossa imagem que nós temos todo o sistema respiratório completo, mas quando a gente tem ali faringe, laringe, traqueia, né, as narinas também são consideradas as vias aéreas superiores, que é elas que captam o ar. E as vias aéreas inferiores são aí o pulmão, os brônquios, os bronquíolos. A gente tem também o diafragma, que é um músculo que participa aí da respiração. E lá dentro dos pulmões a gente tem aí os bronquíolos, né? E os alvéolos, que são essas estruturas menores que você observa aí, tá bom? Bom, então a gente relembrou aí um pouquinho do sistema respiratório. Vamos relembrar um pouquinho do sistema digestório.
O sistema digestório dos seres humanos pode ser dividido aí em trato gastrointestinal e órgãos acessórios. Ao longo do trato gastrointestinal ocorrem a digestão dos alimentos ingeridos e a absorção dos nutrientes. Então, tudo aquilo que você ingere, que você recebe de alimento, vai ser processado dentro desse sistema, porque o final, a finalidade é você absorver os nutrientes dessa alimentação. Então, para isso que serve no nosso sistema digestório. E aí, continuando, a gente observa aí que os órgãos acessórios não fazem parte do caminho dos alimentos, mas produzem e secretam substâncias digestivas sobre os alimentos no interior do tubo digestivo. A gente viu que alguns órgãos vão ter contato com os alimentos quando você ingere eles. Então, a boca, a língua, a faringe, o esôfago, até chegar no estômago, depois os intestinos, todos eles vão ter contato com esse alimento. Mas vão ter aqueles órgãos que não vão ter contato diretamente com esse alimento, mas vão participar da digestão. E aí a gente vê, olha só no nosso esquema, quais são esses órgãos acessórios, digamos assim. É o fígado, a vesícula biliar, e o pâncreas, tá? Todos eles também vão participar aí da digestão. E aí, como a gente viu, esse sistema vai processar todos esses alimentos, vai extrair deles os nutrientes. Mas esses nutrientes, eles precisam chegar a todas as partes do corpo. E quem é que vai levar, vai transportar esses nutrientes? É o nosso sangue. E o nosso sangue, ele vai fazer parte aí de um outro sistema, que é o sistema cardiovascular. Então, você observa aí que o sistema cardiovascular é formado pelo sangue, por uma rede de vasos sanguíneos de diversos calibres e também pelo coração. Então, o sistema cardiovascular você já deve aí ter percebido, o coração faz parte dele, mas também os vasos sanguíneos, que a gente conhece popularmente como veias, mas não tem só elas, e também o sangue. E o sangue, gente, ele é um fluido constituído aí por água, por substâncias como proteínas, gases, vitaminas e hormônios, resíduos metabólicos, células e plaquetas. Tudo aquilo que passa pelo seu organismo vai passar pelo sangue. Por isso que quando você toma um medicamento, por exemplo, para dor de cabeça, para onde vai aquele medicamento? Como ele sabe, que precisa tratar da dor de cabeça? Na verdade, o medicamento não sabe, mas quando cai na corrente sanguínea, com certeza aquele medicamento vai chegar a todos os órgãos, E para a gente relembrar um pouquinho de como é o nosso sangue, você observa aí que ele tem alguns elementos, tá? Esses elementos aí que você observa nesses tubos, são aí o plasma sanguíneo, que nós temos, que é a porção líquida desse sangue. Vamos ter células que são chamadas de glóbulos brancos ou plaquetas, que vão servir aí como defesa do organismo. E nós temos os glóbulos vermelhos, que são a parte que dá cor, inclusive, ao sangue, mas que também é responsável por transportar aqueles gases que nós falamos, oxigênio e gás carbônico, tá? Bom, por onde esse sangue vai percorrer? Ele vai percorrer dentro dos vasos sanguíneos. Eu sei que a gente costuma chamar aí de veias, Mas o sangue, aliás, os vasos sanguíneos, Eles são de 3 tipos, tá? Então, observa aí, nós temos as artérias, as veias e os capilares. São eles que levam o sangue para todo o corpo, porque eles estão aí conectados com o coração e vão aí ter uma rede, que vai distribuir esse sangue. E quem é que vai impulsionar o sangue para que ele possa correr aí por todo o corpo? É o coração, Então você já está observando a imagem do nosso coração humano, tá? É importante lembrar que dos mamíferos, é diferente de outras classes de animais. E no caso aqui de nós, seres humanos, o nosso coração tem essa aparência aí que você está vendo. O sangue circula pelo corpo através da contração desse músculo, que é o músculo cardíaco, ou seja, do coração. E o nosso coração humano, ele possui aí 4 câmaras, tá? Ou também chamadas de cavidades. Aonde estão essas cavidades? Aqui dentro, olha, você observa aqui nesses esquemas que essas são as cavidades ou câmaras. E quantas são? São 2 átrios, tá? E também 2 ventrículos. Quais são aí os átrios? Esses superiores. Então você observa esse aqui um pouco maior, esse um pouco menor, mas são as 2 entradas do coração. O sangue flui para baixo aqui, olha, para os chamados ventrículos, ok? E aí são outras 2 cavidades cardíacas, tá? Então, no total, nós temos aí
4 câmaras ou 4 cavidades no coração. Bom, e esse sangue, juntamente com o coração, né, e esses vasos sanguíneos, eles vão fazer um trajeto dentro do nosso corpo. E esse trajeto a gente chama de circulação. E ela vai ser aí dividida em duas, tá? A circulação pode ser dividida em 2 momentos. A circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Você observa aí, olha, que de um lado está azul, do outro vermelho. Será que o nosso coração, aliás, o nosso sangue tem essa coloração vermelha, né? Não, na verdade ele só está sendo representado assim porque ele está pobre de oxigênio e rico em gás carbônico. Então o sangue chega ao coração pelo lado aqui direito, né? Ele vai passar até chegar lá nos pulmões, recebe oxigênio e volta novamente para o coração. Essa daí é a circulação pulmonar. E quando o sangue chega ao coração e precisa ser distribuído a todo o corpo, a gente diz que é a circulação, então, sistêmica, tá? Então a gente reviu aí que são 2 tipos de circulação. Bom, a gente viu aí um pouquinho sobre o corpo humano, relembrou sobre os sistemas corporais, né? E tudo isso tem a ver com vida. Como teria surgido a vida do nosso planeta, né? Foi um dos assuntos que nós tratamos nessa unidade. Então, para a gente observar aí, olha, que a teoria mais aceita no momento é a de que o primeiro organismo vivo teria surgido a partir de uma célula primitiva. Essa é a visão científica, né, de como a vida teria surgido na Terra. E esses estudos apontam que as primeiras células eram muito parecidas com as células procarióticas atuais. Como assim células procarióticas? Um exemplo que a gente pode citar aí são as bactérias, tá? Por exemplo, né, como a gente já está vendo. Já as células eucarióticas, que são outras, né, do tipo célula animal, célula vegetal, elas teriam surgido posteriormente. Há 2 explicações para este fato. Primeiro, as células procarióticas teriam formado invaginações em sua membrana plasmática, o que resultou em organelas membranosas, como o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, que você observa aí nesse esquema, né, onde tem aí esse desenho. A célula procariótica ancestral sofreu invaginações e essas invaginações deram origem aí a organelas dentro da célula, tá? Depois, as células maiores teriam englobado outras células menores, das quais se originaram aí as mitocôndrias, os cloroplastos, que estão presentes nas células eucarióticas atualmente. Essa teoria aí é defendida como a teoria da endossimbiose. Então, como que a gente chama a teoria que fala, né, da evolução das células? É a teoria da endossimbiose. Endo, gente, é de dentro, tá? Simbiose, que elas se aliaram aí, né? Elas ficaram associadas, ok? Então aquela célula procariótica que inicial, ela englobou uma célula menor, né? Uma maior englobou aí essa menor, e aí ela se tornou parte dessa célula, tá? E aí a ciência, né, diz que possivelmente as mitocôndrias e os cloroplastos teriam sido originados desse processo, né? Então por isso se diz que é a teoria da endossimbiose, ok? A gente vai recapitular também um pouquinho sobre os efeitos, né, das mudanças climáticas do nosso planeta. Nós vemos aí que existe o efeito estufa, que é também conhecido aí como efeito estufa natural, né? Que é um processo natural que acontece no nosso planeta, tá? Então a interação entre alguns gases da atmosfera e a radiação solar ocasiona o efeito estufa, processo natural que mantém a temperatura do planeta adequada à existência de vida tal qual como conhecemos. Então você observa que esse efeito estufa ele é natural, tá? É um fenômeno natural do nosso planeta que mantém a temperatura ideal para a vida existir. E nesse fenômeno, a radiação solar que chega até a superfície terrestre a aquece, a qual emite calor. Parte do calor emitido é irradiada ao espaço e parte é absorvida por alguns gases que compõem a atmosfera, ficando retido no planeta. E aí a gente vai ver, né, como é que funciona então, já que esse efeito estufa ele é natural, o que tem a ver com as mudanças climáticas, né? É que a gente está falando aí de ações humanas que vão intensificar
esse processo de efeito estufa. Então ele sempre aconteceu naturalmente, mas a partir do momento que o homem começou a intervir na natureza, provocar queimadas, emitir gases tóxicos para a atmosfera, isso aí fez com que esse efeito estufa fosse intensificado. E como a gente vê aí nesse esqueminha, você está vendo aí que a luz, aonde ela deveria refletir, né, e voltar para o espaço, ela fica retida por essa camada de gases, né, que não saem tão facilmente. Então a gente tem aí gases como o metano, gases como o CO2, né, o gás carbônico, e também outros gases que são resultado de queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, por exemplo, né, que vem do petróleo, também das indústrias que vão emitir aquela fumaça, né, negra que vai poluir aí o nosso ambiente. Então é isso que faz com que essa radiação ela não consiga sair do planeta e fica ali, né, sempre gerando aquele calor e um aumento da temperatura global, certo? E esse aumento da temperatura ele vai gerar aí alguns prejuízos para a natureza. Então essa intensificação do efeito estufa, né, que a gente está falando, é o aumento da concentração de gases estufa, né, na atmosfera, promove uma maior retenção de calor, dificultando a sua irradiação para o espaço. Isso faz com que a temperatura média do planeta se eleve ao que denominamos aquecimento global. Estudos apontam que nos últimos 100 anos, a temperatura média do planeta aumentou aí aproximadamente 1 grau Celsius, com previsões de aumentar cerca de 1,5 graus Celsius entre os anos de 2030 a 2052. Então, se já está insuportável atualmente, imagina daqui a alguns anos, né, quando a gente chegar aí na década de 2030 até 2050, se nós não mudarmos esse cenário, né, de como nós estamos vendo aí. E quais seriam as consequências, né, dessa intensificação do efeito estufa? A gente já está observando aí no nosso dia a dia, né, ondas de calor extremo, alterações nos regimes de chuva, falta de água potável, a seca, o derretimento das geleiras, a redução da biodiversidade. Então, esses são aí resultado de uma causa. A causa é o efeito estufa intensificado e o resultado é o que a gente está observando aí, né? Essas ondas de calor e outros episódios que a gente está vivenciando. Bom, o que seria o termo ebulição global? Ele tem a ver também com esse aquecimento global, porque ele é um termo utilizado para descrever o atual estágio de mudanças climáticas pelo qual o planeta Terra tem passado, marcado aí pela aceleração do aquecimento global, né? E quais seriam as consequências disso? A gente vê aí que são períodos de frio muito intenso, calor exacerbado e ondas de calor cada vez mais duradouras, intensificação do El Niño e da Laninha, que tem se instalado com maior recorrência, chuvas muito volumosas que não se comparam a outras registradas nas mesmas localidades, secas severas que perduram por muito mais tempo do que seria considerado normal, né? Então, tudo isso são consequências desse aquecimento global. Mas aí o que a gente pode fazer para mudar isso, né? A gente primeiro precisa ver aí que tem que haver ações também governamentais. Aí a gente tem acordos, né, como o Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, onde todas as autoridades de vários países selam ali um acordo, né, para que esses países reduzam as emissões de gases que possam poluir a atmosfera. A gente também pode falar aí de matrizes energéticas de fontes renováveis e limpas. Então, você mudar as fontes energéticas que poluem por outras que são consideradas limpas. Fiscalização e punição aos indivíduos e a empresas que provocam danos no meio ambiente, tá? Então, situações como essa de poluição de rios não podem acontecer, por isso as pessoas responsáveis precisam ser punidas, né? Ampliação da educação ambiental é que nós estamos fazendo aqui, olha, você está conhecendo, você está aprendendo sobre isso e você vai disseminar esse conhecimento aí na sua comunidade, no local onde você vive. Criação de UCEIs, o que são UCEIs? São unidades de conservação, espaços que existe ali uma reserva, né, biológica para que não haja degradação de certos locais, certos ambientes, né? Então é importante que haja uma iniciativa pública, mas se você conhece aí um espaço, né, na sua região que está sendo degradado, né, você pode buscar aí junto à prefeitura, ao governo da sua cidade e pedir que seja feita, né, criada ali uma unidade de conservação
para preservar esse espaço, certo? Para que as pessoas não venham degradar ainda mais. Bom, espero que você tenha aí, né, aprendido um pouco mais sobre todos esses assuntos e a nossa revisão termina aqui.